Título 9. Da Administração e da Economia Interna. Capítulo 1. Dos Serviços Administrativos. Artigo 262. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo plenário, considerados partes integrantes deste regimento, e serão dirigidos pela mesa, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias. Parágrafo único. Os regulamentos mencionados no caput obedecerão ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos seguintes princípios. Inciso 1. Descentralização administrativa e agilização de procedimentos, com a utilização do processamento eletrônico de dados. Inciso 2. Orientação da política de recursos humanos da Casa no sentido de que as atividades administrativas e legislativas, inclusive o assessoramento institucional, sejam executadas por integrantes de quadros ou tabelas de pessoal adequados às suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham sido recrutados mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão destinados a recrutamento interno preferencialmente dentre os servidores de carreira técnica ou profissional, ou declarados de livre nomeação e exoneração, nos termos de resolução específica. Inciso 3. Adoção de política de valorização de recursos humanos, através de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional, da instituição do sistema de carreira e do mérito, e de processos de reciclagem e realocação de pessoal entre as diversas atividades administrativas e legislativas. Inciso 4. Existência de assessoramento institucional unificado, de caráter técnico-legislativo ou especializado, à mesa, às comissões, aos deputados e à administração da Casa, na forma de resolução específica, fixando-se desde logo a obrigatoriedade da realização de concurso público para provimento de vagas ocorrentes, sempre que não haja candidatos anteriormente habilitados para quaisquer das áreas de especialização ou campos temáticos compreendidos nas atividades da consultoria legislativa. Denominação original: a assessoria legislativa é alterada para consultoria legislativa para adaptação aos termos da Resolução nº 28, de 1998, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 5. Existência de assessoria de orçamento, controle e fiscalização financeira, acompanhamento de planos, programas e projetos, a ser regulamentada por resolução própria, para atendimento à Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal, bem como as comissões permanentes, parlamentares de inquérito ou especiais da Casa, relacionado ao âmbito de atuação destas. Artigo 263. Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do plenário sem parecer da mesa. Artigo 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à mesa, para providência dentro de 72 horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao plenário. Capítulo 2. Da Administração e Fiscalização Contábil, Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial. Artigo 265. A administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão coordenados e executados por órgãos próprios, integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Casa. Parágrafo 1º. As despesas da Câmara, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento da União e dos créditos adicionais discriminados no Orçamento Analítico, devidamente aprovado pela Mesa, serão ordenadas pelo Diretor-Geral. Parágrafo 2º. A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara será efetuada junto ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal. Parágrafo 3º. Serão encaminhados mensalmente à Mesa, para apreciação, os balancetes analíticos e demonstrativos complementares da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Parágrafo 4º. Até 30 de junho de cada ano, o Presidente encaminhará ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior. Parágrafo 5º.
A gestão patrimonial e orçamentária obedecerá às normas gerais de direito financeiro e sobre licitações e contratos administrativos, em vigor para os três poderes, e à legislação interna aplicável. Artigo 266. O patrimônio da Câmara é constituído de bens móveis e imóveis da União, que adquirir ou forem colocados à sua disposição. Parágrafo único. A ocupação de imóveis residenciais da Câmara por deputados ficará restrita ao período de exercício do mandato e será objeto de contrato padrão aprovado pela Mesa. Capítulo 3. Da Polícia da Câmara. Artigo 267. A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nos edifícios da Câmara e suas adjacências. Parágrafo único. Revogado pela Resolução nº 25, de 2013. Artigo 268. Se algum deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o presidente da Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis. Artigo com redação dada pela Resolução nº 25, de 2013. Artigo 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo corregedor ou corregedor substituto. Parágrafo 1º. Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis. Parágrafo 2º. A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização do inquérito. Parágrafo 3º. Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela autoridade que presidir o inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária competente. Parágrafo 5º. Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao presidente da Câmara, atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos artigos 250 e 251. Artigo 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para deputados, compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outro poder. Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança própria da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, requisitados ao governo local, postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoas que ela designar. Artigo 271. Excetuado aos membros da segurança, é proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar, além de contravenção, o desrespeito a esta proibição. Parágrafo único. Incumbe ao corregedor, ou corregedor substituto, supervisionar a proibição do porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar. Artigo 272. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada e portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício principal da Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das galerias às sessões do plenário e às reuniões das comissões. Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma inconveniente, a juízo do presidente da Câmara ou de comissão, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa, serão compelidos a sair, imediatamente, dos edifícios da Câmara. Artigo 273. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara, salvo em caso de expressa autorização da Mesa. Capítulo 4. Da delegação de competência. Artigo 274.
A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Parágrafo 1º. É facultado à mesa, a qualquer de seus membros, ao diretor-geral, ao secretário-geral da mesa e às demais autoridades dos serviços administrativos da Câmara delegar competência para a prática de atos administrativos. Parágrafo 2º. O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação. Capítulo 5. Do Sistema de Consultoria e Assessoramento. Artigo 275. O Sistema de Consultoria e Assessoramento Institucional Unificado da Câmara dos Deputados, além do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, compreende a consultoria legislativa, com seus integrantes e respectivas atividades de consultoria e assessoramento técnico-legislativo e parlamentar à mesa, às comissões, às lideranças, aos deputados e à administração da Casa, com o apoio dos sistemas de documentação e informação, de informática e processamento de dados. Parágrafo único. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos e a Consultoria Legislativa terão suas estruturas, interação, atribuições e funcionamento regulados por resolução própria. Artigo com redação dada pela Resolução nº 26, de 2013. Artigo 276. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, órgão técnico consultivo diretamente jurisdicionado ao Presidente da Câmara dos Deputados, terá por incumbência: Inciso 1. Os estudos concernentes à formulação de políticas e diretrizes legislativas ou institucionais, das linhas de ação ou suas alternativas e respectivos instrumentos normativos, quanto a planos, programas e projetos, políticas e ações governamentais. Inciso 2. Os estudos de viabilidade e análise de impactos, riscos e benefícios de natureza tecnológica, ambiental, econômica, social, política, jurídica, cultural, estratégica e de outras espécies, em relação a tecnologias, planos, programas ou projetos, políticas ou ações governamentais de alcance setorial, regional ou nacional. Inciso 3. A produção documental de alta densidade crítica e especialização técnica ou científica, que possa ser útil ao trato qualificado de matérias objeto de trâmite legislativo ou de interesse da Casa ou de suas comissões. Parágrafo único. Revogado. Artigo com redação dada pela Resolução nº 26, de 2013. Artigo 277. Revogado pela Resolução nº 26, de 2013. Artigo 278. A consultoria legislativa organizar-se-á sob forma de núcleos temáticos de consultoria e assessoramento, integrados por 4 consultores legislativos, pelo menos, sendo estes admitidos mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 1º. A consultoria legislativa disporá também de núcleo de assessoramento às comissões, incumbido de organizar e coordenar a prestação de assistência técnica ou especializada aos trabalhos dos colegiados da Casa, através dos profissionais integrantes dos núcleos temáticos com as quais tenham correlação. Parágrafo 2º. A consultoria legislativa terá colaboração preferencial dos órgãos de pesquisa bibliográfica e legislativa, de documentação e informação e de processamento de dados da Câmara na execução dos trabalhos que lhe forem distribuídos. Parágrafo 3º. A consultoria legislativa manterá cadastro de pessoas físicas ou jurídicas para eventual contratação de serviços de consultoria autorizada pela mesa. Parágrafo 4º. A consultoria legislativa avaliará, em cada caso concreto, para efeito do parágrafo anterior, se a complexidade técnico-científica da matéria justifica a celebração de contrato ou convênio com profissional ou instituição especializada. Artigo com redação adaptada aos termos da Resolução nº 28, de 1998, conforme republicação determinada pelo Ato da Mesa nº 71, de 2005,